E na cabeça desse ser humano, ele acha que é assim, não quer, manda embora. Não quer, acaba o contrato. Ele não entende sobre contrato, ele não entende sobre essas coisas de cumprir contrato. Se você não cumprir, o cara vai pra justiça, vai pra FIFA, vai pra não sei. Então tem que cumprir. Ele quer, manda embora os caras, não serve mais o Coutinho. Assim, não serve o Coutinho, Alex, Souza, Paê, manda tudo embora. Como assim, gente? O futebol não é isso. E é por isso que ele tá onde tá. Ele nunca vai poder estar numa cadeira de qualquer que seja a função dentro de um clube, que ele é um desequilibrado. Ele acaba com o clube, praticamente, se ele toma. E por isso que ele sabe que ele não toma também. Ele gosta de ficar por trás, somente inflamando, falando mal. Enfim, quando as coisas não vão bem, porque é muito fácil. Então você pega o embalo da torcida, levanta a bola e começa a dar. Só que tem muita coisa sem fundamento que ele fala. Desequilibrado. Souza, tu vai ouvir, irmão. Mas, família vascaína, eu entendo que vale a pena a gente reagir aqui juntos essas declarações do Souza lá no BarbaCast, porque ele fala dessa situação aí do Edmundo, né, uma questão política, atrapalhando, criando um clima ruim internamente no clube, mas ele também fala de influenciadores. Será que o Thiagão Carapuça vai servir? Não, né, família? Aqui você sabe que é só resenha, mas ele também fala uma questão interessante sobre Felipe Coutinho dentro de campo, performance, porque tá deixando a desejar. Além disso, nesse vídeo tem muita resenha, já vamos projetar também um clássico de sábado, porque o Renato Gaúcho citou o Vasco na coletiva de ontem, né? Pegou um chuchu no mel, Aparecidense, até sonhei ali com a zebra, pra zoar os caras, você abriram o placar 1-0, mas não deu, família vascaína, uma resenha interessante dentro do que o Renato Gaúcho falou. PVC também falou sobre a situação do Lodge. A gente tem uma informação aqui que o Lodge não vai ser punido, e também o Neto. Olha, deu uma moral para Pablo Verrete, dizendo assim, ó, Yuri Alberto saindo aí, Premier League, Corinthians deveria ir atrás. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A zebra ontem acertou, família. Na terça-feira, né, acertou também, o Grêmio caiu e ontem foi o clube que eu queria, né? Mas acabou acertando aí o Fortaleza, porque o Retrô passou para a próxima fase nos pênaltis, né? Tava vendo aqui que o Fortaleza só marcou um gol. Que isso, cara? Fluminense passou pelo Aparecidense, 4-1, Bahia, né? Oleada ali sobre o Paysandu do Rossi, 4-0. O Flamengo também conseguiu tomar 2 gols do Botafogo da Paraíba, 4-2. E o Galo goleou o Maringá. E o Corinthians, com o Yuri Alberto, conseguiu ali, né, ganhar do Novo Horizontino. Família, agora, né, sorteio na próxima fase da Copa do Brasil. No ano passado, não dá para negar, ser hipócrita nesse sentido, né? Ali nas oitavas o sorteio foi generoso, o Vasco pegou o Atlético Goianiense. Entendo que nas quartas também, né, o Vasco acabou pegando um time, né, do mesmo nível na ocasião, podemos dizer assim, que foi o Atlético Paranaense. Então vamos aguardar aí esse sorteio. Eu espero, na verdade, né, um Vasco muito mais preparado com o Diniz, com esse tempo que vai ter aí pra gente encarar essa próxima fase da Copa do Brasil. Vamos falar sobre o Lodge? Antes, PVC na tela. Se liga só. O Lodge é um jogador que está tentando se firmar e tem um problema de adaptação importante. Sabe quem ajudou o Pedrinho a escolher o Lodge? A comissão técnica do Vasco a escolher o Lodge foi o Alex. O Alex jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, foi quem indicou pro Pedrinho e disse, ó, tem um jogador que eu conheço, o Lodge Augusto, que é muito bom, que pode dar muito certo no Brasil. E tem uma confiança de que o Lodge vai dar certo no Brasil. Só que ele tem uma maturidade também, para usar a mesma palavra que eu usei do Rodriguinho, ele está com dificuldade de adaptação. E está tentando ganhar confiança. Então ele foi fazendo o gesto pro Fernando Diniz, tipo, fala aí você que eu vou deixar e vou fazer meu jogo. E fez. Então, ele não é um titular absoluto do Vasco hoje, mas é um jogador que pode ajudar, mas que precisa de adaptação. Não é para fazer escândalo com isso, né? Do tipo, passou o momento do Diniz lá no passado da discussão com o Tietê, não é para repetir aquilo. Tá aí. Só para complementar nessa resenha, deixa eu ler aqui essa informação do canal Na Torcida Vascaínos. Olha só. Lodge não será punido por Diniz. O canal Na Torcida Vascaínos apurou que o treinador Fernando Diniz não pretende punir o atleta Lodge Augusto após os episódios recentes, mas sim focar na recuperação da parte mental do jogador. De acordo com as informações obtidas, a comissão técnica entende que a pressão interna no Vasco da Gama é intensa e que o atleta ainda é jovem e não estava totalmente preparado para lidar com esse ambiente. Lodge Augusto vem se dedicando intensamente nos treinamentos.
onde apresenta um desempenho considerado muito bom. Contudo, o jogador ainda não consegue replicar essa mesma performance durante as partidas. O atleta é bastante querido pelos companheiros de equipe, que reconhecem sua entrega e comprometimento. Por esse motivo, o técnico Fernando Diniz tem como objetivo recuperar a confiança de Lodge, apostando em um processo de fortalecimento emocional e psicológico, além do desenvolvimento técnico e tático, para que ele possa se consolidar como uma peça importante no elenco vascaíno. Tá aí, para complementar, bem interessante aqui essa informação, dentro de tudo também aí que o PVC falou. Né? É muito interessante, né, essa questão pra gente debater, porque o Alex foi um gênio da bola, né? O Alex jogou muita bola. Eu lembro, eu acompanhava muito futebol, cara. Lembro daquele Cruzeiro de 2003, eu ia falar 23, né? 2003, ali com o Alex, Aristizábal, tinha um lateral que eu gostava muito, que jogou no Santos também, o Maurinho, o David, eu acho que estava lá também. O Alex fazia chover, cara. Jogava muita bola, foi ídolo também no Fenerbahçe, né? E aí mete essa, pô, que o Lloyd Augusto pode levar no Brasil, vai render, é forte, bom tecnicamente. Mas aí é a questão mental que o Souza, né, a gente reagiu aqui, o Souza falando do Lloyd. Mas o Souza é um cara que eu entendo que é criterioso, assim, ele é um meio mala sem alça. Não sei se de repente por ter passado agora recentemente, né, no Vasco, e tem ali os caras como companheiros de equipe, ele não ia queimar também, falar mal da contratação, é verdade, ele não ia falar mal do cara da contratação, porque ia estar queimando também o Pedrinho. Mas ele comentou, né, que o Lloyd tem muita força, é um cara habilidoso, e pela informação aqui, né, tá se destacando nos treinos. Mas, cara, teve também uma fonte, eu não lembro, falou que o Lloyd e o Jean Davi, né, são dois jogadores que conseguem ali desempenhar nos treinamentos, mas nos jogos, né, não acabam performando. O Jean Davi não, que nem teve oportunidade, mas, cara, o Lloyd foi muito bem contra o Palmeiras e eu falei, pô, vai ser um pontapé inicial para render, para vingar, e acabou não acontecendo. Mas assim, família vascaína, eu lembro que eu até comentei, né, poxa, o Alex, beleza, entendia muito de bola, mas os números, né, o Lloyd tinha, comparando o mesmo número de jogos, os números do Lloyd eram piores do que o do Serginho. Serginho, o quê? Kosovo, né, que a galera zoava. Então, chama atenção também. Mas agora é contar aí com o Fernando Diniz para trabalhar a parte mental. Eu, sinceramente, eu fiquei tentando aqui achar um exemplo para defender o Lloyd aqui. Eu não consegui. Eu ia citar o Ganso com o Dorival, o Neymar com o Dorival, e vocês iam falar, pelo amor de Deus, já, quietinho, né? Porque, pô, os caras são boleiro. Ainda mais o Ganso naquela época. Então eu não consegui achar um exemplo, sim, porque eu vi uma galera zoando o Lloyd, que ele se acha um Cristiano, o Romário. Não consegui achar nenhum exemplo. Cara, mas nem é isso que me incomodou, sabe? Porque eu acho que o jogador que toma esse tipo de atitude, pô, é que ele tá ali, né, querendo acertar, ele tá nervoso, ele se importa, porque senão o cara não perde a cabeça desse jeito, sabe? Não é isso que me incomodou. O que me incomodou é o cara não ter uma noção do jogo que ele tá ali, da pressão que é do campeonato, da importância que é passar de fase pro clube. Poxa, eu tô repetitivo nisso, né? A cocota, não tem cabimento. Dá um ovinho ali num contra-ataque que ele era pra tentar desafogar, né? Mais tempo, dar mais tempo pro Vasco respirar, porque o time tava pressionando, o time adversário pressionando. Então, sabe, é isso que me incomoda. Ali pro Diniz é isso, resolve internamente, quando faz isso, tal, vai chamar atenção se tiver que, pô, sabe? Agora o cara que dentro de campo fica tomando esse tipo de atitude é muito, muito complicado, família vascaína. Mas é isso, cara. Não sei se a gente vai, torço muito pro Lloyd dar a volta por cima, mas já na segunda janela, cara, o Vasco não pode errar nessa contratação, desse perfil, tá, de jogador. Que eu tava até vendo, de velocidade, eu quero dizer, eu tava até vendo um influenciador, né, do flamenguista, né, comparando o Nuno com o Michael. Aí ele falou, tá vendo aí, ó, ponta não tem que só correr, ponta não tem que só jogar taticamente, tem que fazer gol, tem que dar assistência. Eu falei assim, pô, verdade, mano, isso é uma realidade. Né? E o Nuno tá marcando os gols. Então, não é que o ponta só tem que marcar, tem que correr, tem que ter velocidade. Mas eu acho interessante no time titular, né, ou assim para compor elenco, ter esse jogador, que é importante. Às vezes, como o jogo de ontem, né, o time tá te pressionando, o time tá encostando, você ter esse jogador para atacar o espaço, para contra-atacar, para o adversário não subir tanto, porque sabe que vai ter um cara ali para aproveitar, né, o espaço. Então é interessante e, sinceramente, torço muito pelo Lloyd, mas é difícil, né, esse comportamento e tudo mais, porque eu não sei, cara, é maluco, beleza, é 22 por 1. Vamos ver, Diniz é psicólogo, né, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o confronto, sábado, né, jogo muito importante, Fluminense está com 14 pontos, Vasco com 10, né, Diniz, nesse reencontro aí com o ex-clube dele, ele foi muito feliz e, é claro, vai dar bom. Tô confiante nessa vitória. Mas antes de trocar uma ideia com vocês sobre isso, olha o que o Renato Gaúcho falou sobre desempenho. Ele acaba citando o Vasco. Olha só. Ontem o Grêmio saiu para um time que eu acho que é da terceira divisão. Hoje o Fortaleza saiu para um time da terceira ou quarta divisão, correto? Ontem a gente viu o Vasco como passou. E aí eu pergunto,
E aí eu pergunto para você, é só o Fluminense que está devendo? Eu sei que nós precisamos melhorar. Eu sei disso. Mas aqui eu falo, vários jogos. Não. Ontem o Grêmio saiu para um time que eu acho que é da terceira divisão. Hoje o Fortaleza saiu para um time da terceira ou quarta divisão, correto? Ontem a gente viu o Vasco como passou. E aí eu pergunto para você, é só o Fluminense que está devendo? Eu sei que nós precisamos melhorar. Eu sei disso. Mas aqui eu falo, vários jogos, viagens, desgaste, entendeu? O importante no momento são os resultados para mim. É a passagem de fase da Copa do Brasil, buscar pôr no Campeonato Brasileiro e a semana que vem buscar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Ou as pessoas, voltam a repetir, entenderem isso, ótimo, ótimo. Até porque se o meu Fluminense tivesse tendo essa intensidade toda e não jogando tão bem em alguns momentos do jogo, se fosse só o meu time, eu estaria preocupado. Como não é o meu time só, entendeu? Então eu não fico tão preocupado assim, não. Ó, Renato, eu vou te falar uma coisa, hein? Mas, de repente, se pega um Operário, estavam fora, tá? Pegaram essa mamata aí do Aparecidense. Mas assim, família, eu gosto, vocês sabem, né, que eu gosto de acompanhar, né, vários canais, principalmente ali do adversário que o Vasco vai enfrentar, né, no caso o Flucê. E eu tô vendo uma galera reclamar muito, né, do desempenho do Fluminense, né? Baixa intensidade, é um time que cria algumas jogadas, mas não converte em gols. Então tem muita gente de fato reclamando. Mas nessa questão assim, né, de cansaço, eu tava vendo, né, o Vasco conseguiu poupar bastante jogadores no dia 5, né? No dia 5 de abril, num jogo contra o Corinthians. Foram 8, né, jogadores. E de lá para cá, o próximo jogo foi contra o Puerto Cabello, ainda com Carille, que o Vasco ganhou somente por 1-0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos. Vamos lá. 7 jogos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogos. No jogo contra o Palmeiras, né, o Vasco poupou 2 jogadores, Coutinho e Verratti. Então, desde o jogo contra o Corinthians, que o Vasco poupou 8 jogadores, o Vasco vem numa sequência aí de 13 jogos. E aí eu tava acompanhando aqui, né, a galera do Flucê. O Flucê recentemente conseguiu poupar o time todo praticamente em 2 jogos, né? Que foi contra a União Espanhola, jogando fora, recente. Aí depois jogou contra o Botafogo, perdeu. E agora também contra um time, acho que da Bolívia, né? Que perdeu por 1-0, jogando lá também praticamente reserva. Então, assim, essa questão física pode pesar, né, no sábado. Entendo que é um time que, de repente, também tá mais descansado que o Vasco, que vem nessa sequência aí, 13 jogos, né? Mas, como a gente está vendo essa galera aí reclamar dessa intensidade do Fluminense, eu fui até acompanhar aqui, né, o time deles que entrou em campo hoje. Geralmente, quem estava jogando aqui era o Martinelli. E aí, essa cabeça de área com o Martinelli e o Nonato, realmente, são jogadores que a gente destaca mais a parte técnica do que a intensidade, do que a correria. Isso poderia ser interessante para o Vasco nesse confronto, mas aqui quem está jogando é o Hércules. E aí o Hércules é aquele do Fortaleza, né, tem mais mobilidade. A defesa do Fluminense também tá uma coisa, a gente pode aproveitar, vamos lá, Verratti, se eu não me engano, o Fluminense é o terceiro time que o Verratti mais marcou gols, e no comando de ataque a gente sabe que tem um jogador que é muito diferente, né, que é o Ares. O Everaldo tá sendo bem questionado, acho que o Ganso voltou, né, no jogo hoje, e o Kevin Serna é um jogador que você tem que estar de olho, né, mas não é tão bom assim. Então assim, família Vascaína, eu tô confiante, cara, eu acho que, né, tirando esse contexto de pressão do jogo de Copa, que foi o jogo contra o Operário, eu tô confiante sim para fazer uma boa partida contra o Fluminense e conquistar aí os 3 pontos. Tô confiante. E você? Para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui o Neto. É isso mesmo, olha, exaltou o Pirata. Tá na tela. Se eu fosse dirigente do Corinthians, do Santos e do São Paulo, até do Palmeiras, cara, eu contrataria um jogador só. Quem? Verratti. O Verratti. O que, meu irmão? O Verratti, o que ele faz de gol, o que o Verratti é monstro. No seu time, no lugar do Yuri? Não. Pode até não ser titular. Ou você pode jogar com o Yuri e com o Verratti. Mas o Yuri vai sair, Você pode jogar no Santos, você pode jogar com o Guilherme ou com o Neymar, se o Neymar tiver legal. Se o Neymar não tiver na Kings League, o Neymar e o Verratti. No São Paulo, você pode jogar com o Lucas Moura e o Verratti. Você pode jogar com o Luciano e o Verratti. Você pode jogar com o Oscar, não, isso aí é uma mentira do futebol. O Verratti é um monstro de centroavante, meu irmão. Um monstro. Corinthians, voltando pro Corinthians, Memphis e Verratti. Se o Yuri sair, por exemplo, né? Tá aí.
Aproveitando esse gancho aí do Neto, deixa eu ler essa postagem aqui do Verratti em relação à classificação na Copa do Brasil. Ele disse o seguinte, ó: não foi do jeito que queríamos, mas conseguimos avançar de fase e cumprir nosso objetivo. Estamos muito felizes porque sabemos que estamos no caminho certo. Agora foco total no brasileiro. Vasco é para quem acredita. Eu fui um torcedor que cobrou. Na verdade, não é uma questão de crítica, de falar que não, que é isso, que é aquilo. Mas eu cobrei o Verratti nesse jogo porque entendo que ele poderia ter dado mais tranquilidade à classificação do Vasco. Cara, você não pode perder algumas oportunidades em jogos importantes como esse. Né, aquele lance ali do Piton, bateu muito fraco com a perna canhota, de repente poderia ter tomado uma melhor decisão. No lance do Lloyd também demorou uma eternidade para definir, para chutar de canhota, ou tenta trazer para a direita, e uma dificuldade enorme também de proteger a bola. Eu sei que já é um jogador experiente, com 30 e poucos anos, mas de repente é interessante, cara, treinar um pouco mais isso, essa parede, né, fazer o time tá lá atrás, ele segurar, proteger para a galera sair, ele conseguir conectar os passes. Sei que é pedir demais, tá? Sei que é pedir demais, mas, sabe, tem alguns momentos que isso pode ser um diferencial importante, né? Para uma jogada sair, para um contra-ataque, para um outro companheiro acabar marcando um gol ou dar uma assistência. Então, né, é interessante sim. Mas é aquilo que eu falo, é um casamento, cara, que é difícil de entender. Porque mesmo com toda essa dificuldade técnica que o Verratti tem, artilheiro brasileiro, um dos artilheiros deve ser da Copa do Brasil, foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca, é um cara que faz os gols. Então é por isso que o Neto tá exaltando, e claro, eu estou muito satisfeito com o Verratti. Acho que é um cara que entrega, mas não dá para deixar de pontuar nessa questão aí técnica. Na minha visão, desse jogo contra o Operário, deixou mais a desejar, porque na minha visão a bola chegou. Diferente de outras oportunidades, né, que a bola não chega, e a gente consegue entender que ele não participa do jogo por essa dificuldade, mas a bola chegou, né, e chegou assim com condição de marcar. Mas é isso, é um jogo, tenho certeza absoluta aí que no jogo contra o Fluminense ele vai cravar, vai guardar, e não tem como, né, Neto? O Verratti ele vai encerrar a carreira no nosso Vascão, e eu espero, cara, que não. Pô, eu tô vendo aí para finalizar o vídeo, né, família? A galera brincando. Tottenham campeão, Crystal Palace campeão, o Bolonha lá ganhou uma Copa. Cara, teve mais time, cara. Eu não lembro. Pô, aí o influenciador botou assim, ó, a bolinha do Vasco. Vai acontecer, vai acontecer. Poxa, eu gostaria muito que o Verratti levantasse aí um caneco com a camisa do nosso Vascão. Quero saber a sua opinião? Fui, vamos junto. Valeu. Família, acabei esquecendo. Olha a cabeça do cidadão. Mas tá aqui, vamos reagir esse corte do Souza lá do canal BarbaCast. Vou deixar o link aqui na descrição. Logo no início ele falando da situação que o Edmundo, né, bate muito, que foi uma exigência do Felipe Coutinho. Fala um bastidor ali também, de uma conversa dele com o Coutinho, para ele acreditar que ele vai entregar, né, depois aí da chegada do Fernando Diniz. E depois ele fala um pouco da situação, né, de 2008. Eu não coloquei todo esse corte, né, que ele fala, que ele culpa o Edmundo, que o Edmundo até agrediu o Adson, né, e que o clima era terrível por causa do Edmundo. Se não fosse o Edmundo, o Vasco não ia cair em 2008, porque ele até vai citar aqui, né, foi um time que chegou à semifinal da Copa do Brasil, mas também esculacha aí a postura do Edmundo. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar, que ele também comenta sobre influenciadores, que acabam atrapalhando internamente. Olha só. Antes de eu ir embora, a gente se falou muito, ele continuou acreditando em tudo que ele acreditava, e ele fez um pedido, e o presidente, o Pedrinho da época, cara, por que não? Não vai custar ao clube nada, não é algo que vai custar ao clube algo considerável, né? E se vai fazer o cara feliz e ele acredita que pode ajudar, por que não fazer? Então foi nessa linha. Óbvio que as pessoas vão falar sobre exigência, o próprio agora, o amigão lá, o Ed, falando que aí falou desses valores, e o Pedrinho não tinha que aceitar a exigência dos coaches. Tipo assim, é tão engraçado porque é muito, ele é um ser humano que ele fala muito depois que as coisas acontecem, né? É muito fácil. Anteriormente, eu queria saber da torcida e de todo mundo, se o Pedrinho fala, não, Coutinho, só você e acabou. E também o Coutinho fala, poxa, mas por favor, aí o cara acaba não vindo. Pô, então eu acho melhor. Aí todo mundo ia matar o Pedrinho. Porque, porra, é verdade. Aceita que é um problema. Aceita o Souza, bota o Souza, Alex, bota o Kardec, mete o mais 5 e traz o Coutinho. Essa é a realidade. Aí os resultados não vêm, né? É verdade. E aí começam a jogar a culpa. Que se o Coutinho. Se o Coutinho tivesse entregando. Vai até o final agora. O contrato dele acaba agora no meio do ano. Só para não perder aqui, para não falar em cima do Souza. Se o Coutinho tivesse entregando muito, não ia ter esse papo. Isso é uma realidade.
e continua, fica até o final, porque eu tenho certeza que com o Diniz, cara, a tua performance vai melhorar, porque o time vai melhorar. Sem e dúvida, automaticamente porque ele fica se cobrando muito, porque por tudo isso. Pelo que ele é, né? Pelo que ele representa, mas o time não ajudava a evoluir. Eu tenho certeza que agora Era vai. o que eu falava, né? O time é bom. Os jogadores que estão lá não são ruins, são bons. Só que faltava confiança, faltava um treinador que desse confiança pra eles fazer o que tem que ser feito. E o Diniz, em 2 dias, conseguiu. Tá? Eu tive com ele 3, 4 dias lá, em 2 dias ele conseguiu mudar uma chave na cabeça dos caras. O discurso dele é absurdo. Mas não é só o discurso, é a questão do mano a mano, conversar com o cara e passar a confiança necessária. Então, assim, falei, fica, e ele vai ficar, eu tenho certeza que ele vai ficar, se Deus quiser, ele vai ficar, porque eu, como vascaíno, quero muito que ele fique. Porque vai ajudar muito o clube, e eu tenho certeza que o Diniz vai fazer o time jogar da forma que eu sempre achei que o time pudesse jogar. O clube um clube de futebol tem que ter muita coisa funcionando para no final você levantar um título, cara. Não é de uma hora para outra que acontece. Tem que ter muita coisa funcionando. E da mesma forma, quando as coisas... E o torcedor, infelizmente, não tem esse entendimento. Por não conviver, ele não tem culpa, não. Porque ele não tem obrigação de saber. Ele é torcedor. Ele não tá lá dentro, vivenciando o que tá acontecendo. Mas o ambiente é 70% no time de futebol. Se você não tem ambiente, as coisas no campo não acontecem. As coisas no campo não acontecem. A bola bate na trave e sai. Enfim, tudo dá errado. Naquele ano, chegamos com... Como que um time chega na semifinal da Copa do Brasil e cai? Não tem condições. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil contra o Sport, com total condição de vencer, ganhamos de 2-0 em casa, perdemos fora de 2-0, ganhamos de 2-0 em casa contra o Sport também. Quem que foi lá bater o pênalti abençoado? Todo mundo fez. E quem foi lá perder? Ninguém coloca a culpa. Se fosse Ai, caralho, fiquei com raiva disso aí. Se fosse o Alex, mas aí foi lá, o Ed foi lá, bateu, pum, pra fora, acabou. Saímos da Copa do Brasil e o Corinthians acabou sendo campeão em cima do Sport, sendo que a gente não teve condições de pegar o Corinthians na final e ganhar uma Copa do Brasil em 2008 com aquele elenco. Aí como é que a gente cai? Não tem condições. Então o ambiente atrapalhava muito mesmo. E você falou também que a questão política sempre atrapalhou muito, não é? Continua atrapalhando. Nessa época, eu vou te perguntar agora, como é que tá politicamente? Enfim, o Edmundo também acabou se rebelando contra o Pedrinho essa e tal. mania. Como é que tá esse momento? Você acha que isso também está interferindo dentro do campo? Atrapalha, cara. Esse fervor na política? Atrapalha porque a oposição lá no Vasco, o que ela faz? Ela começa a inflamar. E hoje tem umas paradas que, por um lado, é bom, porque, por exemplo, se não houvesse isso, você não teria esse podcast, que são os influencers. Sim. Então, por um lado, é bom, que dá a oportunidade das pessoas crescerem. Mas, por outro lado, quando se fala de clube, é uma desgraça, porque esses caras, eles começam a buscar problemas onde não tem, começam a potencializar coisas e acabam com o clube. E muitas coisas dessas vêm desses caras que estão na oposição jogando informação, muitas delas em verdades. E aí cria um ambiente dentro do clube horrível. Criam mentiras que não existem, e aí inflamam, a torcida já tá perdendo o jogo. Já tá com o ambiente, cara, chateado de não ganhar títulos há muitos anos. E vai na onda. E aí, o que acontece? Atrapalha dentro do campo. Rapidamente, deixa eu parar aqui o meu áudio ruim, que eu vou melhorar, se Deus quiser. Mas assim, família, é o que eu comento com vocês, né? O torcedor, ele tem todo o direito de pressionar e cobrar. Pô, na minha visão, principalmente aqueles, cara, que cobraram da 777, que cobraram do Salgado, que cobraram da 777 e agora, consequentemente, vão cobrar do Pedrinho, porque querem o Vasco melhor. O que eu não aceito é quando uma galera passa um pano para o Salgado, passa um pano para a 777, exemplo que eu te dou, treinador. Na época o Vasco ficou 30 dias sem treinador até achar o Ramon Dias, foi um, foi outro, e a galera aqui, ó. E a galera aqui. E hoje não, é diferente. Aí que me incomoda. Por exemplo, tu acha que, não sei se é o certo também, tá? Não posso estar falando uma besteira aqui, mas você acha que essa dificuldade que um determinado canal tem hoje de trabalhar dentro do Vasco, de ter mais, como tinha, mais liberdade, é por quê? E por que hoje se posiciona tão crítico assim a gestão e não era assim com a 777? É exatamente o que ele está falando aí. Exatamente. E aí é muito estranho, porque é muito estranho na minha visão por esse motivo aqui que ele vai falar, tá? Mas aí não estou pedindo aqui para ninguém concordar comigo. É a minha visão. Atrapalha tremendamente. E quem tá lá tentando fazer a coisa certa, que o Pedrinho, cara, se tem um cara que tem um coração bom, se tem um cara que tem uma intenção boa de fazer o melhor pro Vasco, esse cara aí.
Esse cara aí, o Pedrinho, pode cometer todos os erros como a gente comete de contratações, de investir em pessoas que de repente acontece. Só que intenção, aí as pessoas já levam pro outro lado. Quem tem intenção de fazer, não tem. A intenção do Pedrinho é a melhor possível. E agora ele tá reformulando novamente. Inclusive eu saí nessa reformulação. E eu poderia sair aqui falando horrores. Não, verdade. não, pelo contrário. Tá fazendo o que é certo. Tá fazendo o que é certo. Se de fato eu não tava ajudando e não é algo que tá contribuindo pro clube, sem problema nenhum. Eu aceitei, a gente conversou, sentou e beleza, tá beleza. Porque ele tá tentando fazer o que é certo, tá tentando fazer o que é correto. E as pessoas acham que é só mandar as pessoas embora. Ah, não serviu, manda embora. Pode ter errado em algumas contratações? Claro, todo mundo erra. Ninguém contrata 100% das pessoas sabendo que vai dar certo. Sem dúvida. Mas com intenção. Agora, o que acontece agora que potencializa tudo isso? O cara que era da chapa dele, investiu para que ele fosse, só que não tá lá dentro vivendo o dia a dia, entendeu? Quer que ele tome atitudes que não dá para um presidente tomar. Não é assim, chegar e faz isso, faz aquilo outro. Os caras não vão acatar tudo, cara. O cara nem dorme, o Pedrinho não dorme. Ele mostrava lá pra gente a vida dele, meu irmão, virou um inferno. O cara saiu da TV Globo como o melhor comentarista durante anos. Bom salário pra não ser remunerado ali e assumir uma bomba gigantesca. E agora vem um cara que tava com ele, só que ele não vai ficar fazendo favor do cara, porque ele tem que servir o Vasco, não é o Edmundo. Aí, porque não faz os favores que o Edmundo pede, aí agora a meta dele é: eu vou tirar esse cara do poder. Por que ele não assume? Não bota a cara lá e vai fazer os caras. Não tem condições, mas aí fica por trás, dando pancada, batendo num cara que tá tentando fazer o que é correto. Tá aí, família. Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso aí que o Souza comentou. Eu já falei aqui, cara. Inclusive, já teve pessoas que me mandam mensagem no Instagram: eu parei de acompanhar teu canal e vou mandar todo mundo sair. E aí, agora, um tempo atrás, me mandou mensagem, eu ri pra caramba: não, eu voltei agora do teu canal. Por tudo isso que a gente vive em relação a passar pano para alguns, defender outro. Mas eu acho, cara, na minha visão, que a questão não é essa. É justamente isso, de ter um cara ali que quer trabalhar pelo Vasco, que vai errar, vai acertar, mas está avisando o Vasco. E eu, sinceramente, cara, eu não via isso com o Salgado, de forma nenhuma, e nem com o 777. E vejo com ele. Só que, poxa, é o que ele acabou de falar aqui de influenciadores ou do ambiente político do Vasco. Como é que pode? Quando a empresa estava no Vasco, não dá para organizar, não dá para mudar 20 anos, 22 anos em um ano. E agora tudo isso mudou. A cobrança é diária, E beleza, tem que ser, é um clube grande. Mas, poxa, o cara que tem o microfone, que tem a câmera, que tem, né, a palavra, que é influenciador, que não tinha esse tipo de posicionamento nem com o Salgado, nem com o 777, nem com o Pedrinho, por quê? Eis a questão. Fui.